Boa tarde, igreja. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Estamos a começar uma nova série de mensagens. É realmente um curso que se chama Liberdade em Cristo. É para nos ajudar a caminhar na liberdade que Jesus ganhou para nós. Como é que nós podemos fazer isso? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8. Precisamos de nos certificar que realmente conhecemos a verdade, então. Não apenas um conhecimento intelectual, mas do coração. Então, as primeiras perguntas para nós, então, realmente, para começar esta jornada. Quem sou eu? Quem sou eu? E de onde nós viemos? Quem és tu, então? Parece ser uma pergunta simples. Bem, eu sou Logan. E tu podias responder, não, isso é apenas o teu nome. Quem és tu realmente? Eu trabalho para a igreja. Não, isso é o teu trabalho. Eu vivo em Portugal. Eu nasci nos Estados Unidos. Não, isso não dá também. Ok? Eu sou homem, tenho 1,8 metros, 32 anos, cabelo castanho. Eu sou pai e marido. Se me colocasses numa mesa de operações, era possível descobrir quem eu sou realmente? Se cortasses um dos meus braços, as minhas pernas, fizesses um transplante no meu coração, fígado e rins, eu ainda seria eu? Eu acho que todos aqui diriam, sim. Onde estou eu, então? Se continuares a cortar, vais encontrar-me por fim? Devo estar aqui, algures. A pergunta é, o que faz o meu verdadeiro eu? O verdadeiro tu? É o corpo? O que eu tenho? O que eu faço? O que eu penso? Para entender a resposta dessa pergunta, nós temos que voltar ao nosso Criador e perguntar-lhe a Ele. A Bíblia diz, logo nas primeiras páginas da Bíblia, que nós fomos feitos à imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, portanto, ao nível mais fundamental do nosso ser, nós temos uma natureza espiritual. Não é o nosso corpo, a natureza física, mas a parte espiritual que é feita à imagem de Deus. Há uma série na televisão, eu achei engraçado, onde as celebridades estão a pesquisar sobre os seus antepassados, a montar uma árvore genealógica, digamos, e o que era comum era o facto que, obviamente, todas as histórias tinham momentos de sucesso, de vergonha, segredos, coisas assim. Mas quando eles descobriram, eles ficaram muito emocionados. Foi como se essa informação ajudasse a entender um pouco mais sobre si próprios. Do mesmo modo, se nós queremos realmente entender mais sobre quem nós somos, porque somos assim, seja o que for, nós temos que voltar muito mais para trás para descobrir isso. É fascinante que a análise do chamado ADN mitocondrial levou a que os cientistas concluíssem que todos os seres humanos descenderam de uma só mulher, mesmo que eles não aceitem que ela foi a única mulher existente naquela altura. E a análise dos cromossomas Y levou-os à conclusão que todos os seres humanos descenderam de um só homem também. Agora, vocês podem dar uma olhada para a vossa volta e ver as pessoas na sala. É um pensamento horrível, não é? Não, eu estou a brincar. A Bíblia conta a história do Adão e Eva. E os cristãos discordam sobre como Deus criou tudo, mas podemos todos concordar que Deus inspirou a história deles para comunicar algumas verdades significantes para nós. Adão, no espírito dele, a pessoa interior dele estava conectada ao corpo dele, ou por outras palavras, ele estava vivo fisicamente, tal como nós, e o espírito dele estava conectado a Deus, que significava ele estava vivo espiritualmente também. É como nós fomos desenhados, de um lado conectado ao nosso corpo físico, de outro o nosso espírito a Deus. E esta vida espiritual, esta conexão que Deus deu a Adão, tinha 3 aspectos significantes. Primeiro, aceitação. Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele podia falar com Ele a qualquer altura e ter toda a sua atenção. Segundo,
Significância. Deus deu a Adão um objetivo de existência: governar as aves do céu, os animais domésticos e os peixes do mar. Adão não tinha que procurar significância. Ele já tinha isso. Em terceiro lugar, segurança. Ele estava completamente seguro na presença de Deus. Tudo o que ele precisava lhe era providenciado: comida, abrigo, companhia, tudo. Ele não tinha o conceito de o que era uma necessidade. Este relacionamento era realmente como nós pensamos, de um filho e pai. E aqui é a cena. Tu foste criado por esse tipo de vida com Deus também. Aceitação completa por Deus e outros, significância, um propósito real para a tua vida e segurança, sem necessidade de preocupar sobre nenhuma coisa. Mas, a queda, como provavelmente já sabes, Deus disse a Adão e Eva: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, eles comeram, mas morreram? Fisicamente? Não, pelo menos não de imediato. A morte física apareceu eventualmente, só mais 900 anos depois. Na minha óptica, isso não é nada mal. Mas morreram. Espiritualmente, de certeza. A união que os seus espíritos tinham com Deus foi quebrada e ficaram separados de Deus. Consequentemente, todos que nasceram posteriormente, nasceram vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente também. É o nosso estado quando nós nascemos aqui. A aceitação que desfrutavam, essa relação íntima, incrível a cada momento, mudou. Mudou para a sensação de rejeição que eu acho que todos nós conhecemos. Essa sensação de significância foi roubada e reposta por uma sensação de culpa e vergonha no seu lugar. E todos nós, eu acho, conhecemos bem essas sensações. Agora faz parte tanto da nossa realidade que há milhões de erros feitos já nos livros, conferências, clínicas terapêuticas e mais, a tentar ajudar-nos a lidar com a vergonha e culpa. É realmente incrível. Alguma coisa que eu li online foi engraçado. Se podes começar o dia sem cafeína, comer dia após dia a mesma coisa, entender que a água é a melhor coisa para ti, entender quando existe tensão ao teu redor e evitar o perigo, ficar indiferente diante da alta do dólar ou o euro e da queda da bolsa, compreender quando todos estão muito ocupados para te atender, aceitar a crítica, acalmar a tua tensão sem precisar de auxílio médico ou vinho, dormir tranquilamente a qualquer hora, em qualquer lugar, relaxar ao final do dia, desfrutar da carícia de uma mão querida em tua cabeça, então é quase certo, és o cão da casa. Os cães e outros animais de criação não têm esta necessidade que nós temos de sentir significado nas suas vidas, para fazer com que as vidas deles contem, deixem uma marca. De facto, desde que possam comer, dormir e farejar o lado posterior de outros cães, de vez em quando estão contentes. Se tu experimentasses isso, tu vias que não é suficiente para ti. Não sugiro que faças, mas quando a nossa sensação de segurança, vemos em Adão a primeira emoção vocalizada, quando ele disse: eu tive medo, Deus. Não temas é o mandamento mais repetido da Bíblia. Porquê? Não nos é fácil. Agora, malta, todos nós nascemos num ambiente que não é nada semelhante àquele que foi feito para nós no início, mas instintivamente queremos encontrar o nosso caminho de volta ao lugar de aceitação, significância e segurança que nós devemos ter. Agora, se tens o livro, estamos em página 15 e vamos fazer uma pausa, 8 minutos, para discutir. Falem em pequenos grupos e respondam às perguntas. Como é que vês as consequências do pecado de Adão e Eva em ti e na sociedade hoje?
Como é que as pessoas procuram lidar com as necessidades de se sentir significantes, seguras e aceitas? Faz a pausa e vamos continuar depois. Ok, agora sabemos que foi mal no início e o estado da nossa alma agora, mas Deus não ficou contente em só deixar tudo assim. Portanto, missão Jesus começou. O que Jesus veio para fazer? A única resposta possível para essa situação difícil era de restaurar o nosso relacionamento com Deus, de unir de novo o nosso espírito ao espírito dele. Jesus foi como Adão, na medida em que ele estava vivo, tanto fisicamente como espiritualmente, mas ele nunca pecou. Ele exemplificou para nós uma pessoa viva espiritualmente que pode viver neste mundo caído, se viver da forma dependente do Pai Celestial. No entanto, Jesus veio para nos dar mais do que só um exemplo. Se eu perguntasse o que Jesus veio para fazer, o que é que dirias? Provavelmente a resposta mais comum: para perdoar os meus pecados. E isso é a verdade. Mas isso era um meio para um fim. Não é a resposta completa. Se nós perguntássemos a Jesus, o que é que ele dizia? Ele disse, realmente, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é que Adão perdeu? Vida. O que é que Jesus veio para nos dar? Quando nos tornarmos cristãos, o nosso espírito é unido de novo ao Espírito de Deus. Nascemos de novo, espiritualmente, e é restaurado a nós aceitação, significância e segurança, como era suposto ser, tal como no início. A vida eterna não é algo que terás simplesmente quando morreres, mas é uma qualidade de vida para nós hoje. Jesus disse assim: fiquem certos disto, quem aceita as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não é julgado, porque já passou da morte para a vida. Então, quem sou eu? Quem sou eu agora? O momento que aceitaste Jesus como Senhor da tua vida e arrependeste da vida velha, tudo mudou. A Bíblia descreve o nosso novo ser assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então a minha pergunta é: possível seres uma parte de criação nova e em parte de criação velha? Não, isso não faz sentido. Em Efésios diz assim: lembrem-se que dantes eram escuridão, mas agora são luz, em união com o Senhor. É possível seres tanto luz como escuridão? Claro que não. Mas o que é interessante é que muitos de nós pensamos assim sobre nós próprios agora. Um pecador salvo pela graça só. E é de certeza, antes de Jesus eras pecador. E foste salvo pela imensa graça e amor de Deus. Mas um versículo para ouvir e pensar. Romanos 5:8 diz: quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso está tudo no passado. Implica que já não somos pecadores. No Novo Testamento, a palavra pecador aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Mas sempre identificados por pessoas que não conhecem Jesus. Agora, os seguidores de Jesus, a Bíblia descreve como santos ou justos, mais de 200 vezes. E nunca o contrário. Se recebeste Jesus como teu Salvador, tu não és um pecador perdoado só, mas um santo redimido. Pensa sobre isso. Um santo separado para Deus, especial. Isso não é apenas um título, mas reflete o facto que no momento em que te tornas cristão, mesmo que não tenhas a certeza absoluta de quando esse momento foi, tornaste-te uma nova criação em Cristo. A tua própria natureza, quem realmente és lá no fundo, foi transformada de seres uma pessoa que não podia deixar de desagradar a Deus para seres, por natureza, uma pessoa aceite, segura e significante em Cristo.
Gálatas 3, 27 diz que nos revestimos de Cristo. Muitos de nós pensamos que efetivamente ainda somos pessoas sujas, podres e más e que isso é apenas disfarçado porque somos revestidos da justiça de Cristo. Portanto, quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus a cobrir a minha natureza suja. Isso não é a ideia de uma nova criação, malta, mas de uma velha criação com maquilhagem santa. Uma imagem da Bíblia. Em Lucas 15, uma das minhas histórias favoritas, Jesus conta a história do filho pródigo. O filho fez uma bagunça enorme da sua vida. Enorme. Depois, ele queria voltar ao pai. Voltou sujo, mal cheiroso e com a expectativa de ser punido. Mas ao contrário de todos ouvir essa história, a expectativa do filho. O pai deu braços abertos, ele correu até o seu filho, deu beijinho ao filho, a melhor roupa que tinha, sandálias, o anel da família. Será que foi a roupa que fez com que ele fosse um filho? Não. Foi-lhe dada a roupa porque ele era um filho. Ele já foi um filho. E a roupa foi apropriada para um filho. Apesar da bagunça que fizeste da tua vida, ou como te sentes sobre ti próprio, a verdade é que, se já aceitaste Jesus como teu Senhor, tu és um filho de Deus. Tu és agora justo, limpo e santo. Quando Deus olha para ti, Ele vê com orgulho o seu filho, uma nova criação, santo e incrível. Tal como nós pais olhamos e pensamos sobre os nossos filhos. Ele deleita-se contigo, a Bíblia diz. Isto é crucial para entenderes. Não porque afeta a nossa salvação, nós não vamos ter um exame de teologia no final do dia, mas para que possamos ser o povo que Deus pretende que nós sejamos. Imagina, és um órfão que se tornou um ladrão. Um dia ouve que o rei decretou que todos os ladrões foram perdoados. Boa notícia! Mas se fosse só isso, achas que mudava como tu entendes quem tu és? Não. E ainda serias um órfão e ladrão. Se acreditas que és simplesmente só um pecador perdoado, mas ainda pecador só, vais fazer o quê? Pecar. Porquê? Por definição. É exatamente o que pecadores fazem. Mas se o decreto do rei tinha o teu nome ali escrito e disse que o rei não simplesmente queria perdoar-te, mas queria adotar-te e fazer-te um príncipe ou princesa. E agora? Isso mudava completamente a maneira que tu entendes a tua identidade. Tu pensavas, porque é que eu queria voltar a essa vida velha que agora eu sou nobreza? Tu em Cristo, a Bíblia diz, não és simplesmente perdoado, mas adotado. Agora és filho do Rei dos Reis. Quem tu és é um facto. E Satanás não consegue fazer nada disso. Mas ele pode tentar mentir. Isso aí, se acreditares, vai magoar e distorcer o teu relacionamento com Deus. Nenhum filho de Deus é inferior nem inútil, mas se Satanás pode ter sucesso em mentir, vais agir assim. Se calhar estás aqui a pensar, sim, mas tu não sabes o que foi feito a mim. Isso não muda quem tu és. Não sabes as falhas que eu tive como cristão. Isso não muda o teu ser. Se Jesus te amava tanto quando eras pecador, Ele não vai parar agora que és cristão. Mas os meus pecados futuros. Então, quando Jesus morreu na cruz, pelos teus pecados, quantos pecados eram futuros? Todos. Não és salvo devido à forma como te comportas, mas devido à forma como creres. E a vida do cristão, depois do momento de crer, é só mais disso também. É sobre saber conhecer a verdade, que vai naturalmente mudar o teu
comportamento. Nas próximas semanas vamos ver, e vão ser sobre acreditar da forma correta, não simplesmente comportar-se corretamente. Agora, façam uma pausa. Nos vossos grupos falem sobre o seguinte. Em João 10:10, Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. O que é que isso significa para nós hoje em dia na prática? Depois, que é algo que podia prevenir-nos de saber que somos realmente novas criações em Cristo, quem são completamente perdoados. O que pode prevenir-nos de viver isso? Falem em grupos e depois vamos voltar ao vídeo. Agora, um dos problemas que nós temos como santos recriados é que nós continuamos a pecar. Deve ser óbvio. Vou contar um segredo. Minha esposa diz, supostamente, que eu ronco à noite quando estou a dormir. E eu acho que duvido, porque eu nunca ouvi. Mas vou acreditar nisso. Okay? Agora, eu não preciso de andar a apresentar-me às pessoas a dizer: olá, eu sou Logan, o roncador. Provavelmente eu estou a roncar. Mas não é quem eu sou. É o que eu faço. É uma grande diferença entre os dois. A minha identidade e ações. Nós agora, santos em Jesus, não paramos de pecar. A Bíblia está muito clara. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Nós vamos continuar a errar. De vez em quando. Isso vai acontecer. Mas era mais correto dizer que somos santos que às vezes pecam do que pecadores perdoados. Uma mudança de mentalidade sobre a tua identidade. E o pecado é um assunto sério, malta. Eu não estou a banalizar o pecado. Ele dá ao nosso inimigo uma ferramenta nas nossas vidas para não sermos frutíferos, para interromper a união que nós temos com Deus. Mas, fundamentalmente, não muda o nosso relacionamento com Ele. Para dar uma analogia, conhecem a história da princesa que beijou o sapo? Quando ela beijou o sapo, ele foi transformado num príncipe. Imaginem agora. Eles querem celebrar esta nova transformação. Então, eles vão para um restaurante na Baixa do Porto para comer uma boa francesinha. Estás a ver? Quando estão a desfrutar desta delícia portuense, uma mosca começa a pairar sobre eles. O príncipe ouve o zumbido e salta da cadeira, apanha a mosca com a língua, pum! Tal como ele fazia antes deste beijo transformativo. Agora, ele voltou a ser um sapo? Não. Continua a ser príncipe. É só que ele agiu como ele era no passado. É assim também conosco. Ainda és santo, mas às vezes nós agimos de acordo com a natureza do passado. Quando eu penso nas minhas filhas, elas não podem fazer nada para que eu as amasse mais ou menos que eu as amo agora. E isso é a mesma situação com Deus. Mesma situação. Agora, quando pecamos, em vez de viver como o órfão ladrão na rua, nós voltamos ao palácio e viver como na breza, porque nós pertencemos ali. Naturalmente, isso vai provocar uma pergunta. Para ti, já aceitaste o amor e perdão de Jesus? Nós temos muitas promessas de quem nós somos, mas elas se aplicam aos filhos de Deus. Se tu não tens certeza, ou sabes que não és um filho de Deus, realmente podes tomar essa decisão agora e começar uma nova vida em Cristo. É simples. Pedimos por perdão, que Jesus seja Senhor daqui para a frente e te ajuda nesta nova aventura da fé. Eu vou orar agora. E se tu queres orar comigo para tomar essa decisão, ou
pela primeira vez ou para reafirmar a tua fé. Podes orar comigo agora. Okay? Deus, eu aceito o perdão que ofereces. Eu sei que tu compraste o perdão com o sangue de Jesus na cruz. E conquistaste o meu pecado e a morte com a ressurreição de Jesus. Agora, começa o processo da nova criação em mim. Ser o Rei e Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se tu oraste isso agora, nós queremos celebrar contigo. Por favor, diz a alguém na igreja ou manda-nos uma mensagem. Se oraste isso ou já eres cristão, nós temos muitas promessas da Bíblia. Em páginas 17 e 18, nós temos uma lista das promessas no vosso livro e descrições da nossa nova identidade em Jesus. Esta semana, o meu desafio, medita nessa lista, lendo as passagens e dizendo em voz alta quem tu és agora. Prega a verdade a ti mesmo, porque o inimigo vai continuar a pregar as mentiras dele. Na próxima semana, a próxima mensagem, vamos falar sobre a escolher acreditar na verdade. Venham prontos a falar e ser desafiados e ainda mais. Eu acho que vamos ter um bom tempo e continuar a abraçar a nova identidade que nós temos em Jesus e a graça que Ele tem e quer derramar sobre ti e sobre mim. Boa semana, malta. Até a próxima.